Aquele que morreu, mas sobre a morte triunfou. A Ele o louvor. Jesus, Tu és o Rei, reina em nossos corações. Teu é o reino e o poder, para sempre. Amém. Tua igreja canta a Ti, ergue a voz pra declarar. Um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Meu Senhor, a Ele o louvor. Aquele que morreu, mas sobre a morte triunfou. A Ele o louvor. Jesus, Tu és o Rei, reina em nossos corações. Teu é o reino e o poder, para sempre. Amém. Tua igreja canta a Ti, ergue a voz para declarar. Só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Tua igreja canta a Ti, ergue a voz pra declarar. Só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Tu és o Rei, Tu és o Rei. Tua igreja canta a Ti, ergue a voz pra declarar. Só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Tua igreja canta a Ti, ergue a voz pra declarar. Só povo a proclamar, cantando bem alto.
Boa noite, irmãos. Damos graças a Deus pela oportunidade que nós temos de começar essa nova conferência missionária, 7ª conferência. Damos graças a Deus pela oportunidade que nós temos de ter esta primeira conferência virtual e louvamos a Deus por isso. Eu queria começar orando a Deus, pedindo que Ele possa estar tomando o controle de toda esta programação, desde o dia de hoje até o domingo que vai estar finalizando. Oremos. Senhor Deus e Pai, te louvamos, Senhor, pela tua grandeza, te louvamos, Senhor, porque tu te nos trazido até aqui hoje, virtualmente, para estar juntos, para que tu possas estar falando nossas vidas. Eu peço, Senhor, que tu estejas tomando o controle desta programação, abençoando a vida dos prelectores, Senhor, que vão estar compartilhando a tua palavra nestes dias, Senhor, e que seja um tempo de refrigério, Senhor, para nós. Obrigado, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Bem, damos graças a Deus. Eu vou pedir agora que Jeremias, que também faz parte da Comissão de Missões, ele vai estar tendo uma participação também. Boa noite, graça e paz. Eu convido a vocês a abrir as suas Bíblias no livro de 1 Coríntios, capítulo 3 e o versículo 6. O nosso versículo tema dessa 7ª grande conferência, tá? Vamos ler. 1 Coríntios, capítulo 3 e versículo 6. A palavra de Deus diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Amém? Esse é o nosso intuito, irmãos. Esse é o nosso dever. Plantar. O crescimento, quem vai dar é Cristo. Amém? Nesse momento eu quero passar a palavra para o presidente da convenção, irmão Ivaldo Trindade, está com a palavra. Boa noite a todos. Hoje damos início à nossa 7ª grande conferência missionária da Igreja dos Irmãos do Brasil, promovido pela Convenção Nacional. Nós somos a fraternidade das Igrejas dos Irmãos por Graça, a Irmandade Caris, que se pauta pela verdade bíblica, pelas relações bíblicas e pela missão bíblica. E a missão bíblica é que nos impulsiona em obediência a cumprir a grande comissão dada por nosso Mestre Jesus. Tais fundamentos nos colocam juntos neste ano atípico e neste ambiente virtual para pensarmos no tema escolhido. Ele deve nos levar a refletir como podemos desenvolver ações que permitam proclamar Cristo e fazer discípulos de todas as nações, começando comigo e atingindo toda a nossa confraternidade, do mais jovem ao mais idoso. Pensar em como construir mais e melhores ações que permitam causar esse impacto passa necessariamente pela nossa capacidade de compreendermos que juntos somos mais fortes e podemos fazer muito mais. Por isso, desafio você e todas as nossas igrejas que nos engajemos de maneira prática para que a missão bíblica, algo que está no DNA da Igreja dos Irmãos desde a sua origem, seja real nesta geração. Apenas precisamos plantar e regar, primeiramente, pois o Deus da glória é que dá o crescimento. Que Deus nos abençoe, queridos. Estamos dando início a esta 7ª grande conferência e nós desafiamos a todos mesmo, a se engajarem de maneira prática para a missão bíblica seja realmente real nesta nossa geração. Deus nos abençoe. Presidente da Convenção Nacional das Igrejas dos Irmãos do Brasil. E vamos continuar com nossa programação. Eu vou pedir agora ao grupo do louvor que ele vai estar entoando umas 2 músicas. Alô. Boa noite a todos. Vamos cantar agora o hino Igreja Alerta.
está chamando, já marchar, confiando em seu amor. Partir, a salvação a proclamar com a palavra santa do bom Salvador. Sim, marcha avante, todos seguindo a divina bandeira. Sim, marcha avante, unidos, firmes, sempre no avançar. Glória, glória, eis que canta a multidão. Consagrai todo o vosso coração pra Jesus obedecer e ao cumprir o seu querer, entoai louvores altos avançar. Queremos luz, é o grito das nações pagãs que vem atravessando imenso mar. Levando as novas com amor, sem esquecer aqui também de semear. Sim, marcha avante, todos seguindo a divina bandeira. Sim, marcha avante, unidos, firmes, sempre no avançar. Que canta a multidão, consagrai todo o vosso coração pra Jesus obedecer e ao cumprir o seu querer, entoar louvores altos avançar. Desperta a igreja, seu poder vem exercer, a todos fazem isso conhecer. A tua mão estende compacente, toda morte eterna possa te para os deter. Sim, marcha avante, todos seguindo a divina bandeira. Sim, marcha avante, unidos, firmes, sempre no avançar. Glória, glória, este canto a multidão. Consagrai todo o vosso coração pra Jesus obedecer e ao cumprir o seu querer, entoai louvores altos avançar. Igreja alerta, um dia prometido vem quando aclamado Salvador será. Com toda parte o bem amado Redentor, eterna glória, honra com louvor terá. Sim, marcha avante, todos seguindo a divina bandeira. Sim, marcha avante, unidos, firmes, sempre no avançar. Glória, eis que canta a multidão. Consagrai todo o vosso coração pra Jesus obedecer e ao cumprir o seu querer, entoai louvores altos avançar. Amém. Agora vamos cantar mais um cântico chamado Cântico da Colheita. O Senhor uma vez nos falou sobre a promessa de um dia colher o fruto que hoje temos nas mãos. É o que nos fazia sonhar. Com muito trabalho e guardando a visão, às vezes chorando, mas sempre com fé. Vale a pena esperar no Senhor, pois Ele sempre é fiel. Nossa boca se encheu de alegria e a nossa língua de júbilo. Em toda a terra o canto se ouvia, grandes coisas fez o Senhor.
nossa boca se encheu de alegria e a nossa língua de júbilo. Nossa colheita tem sido abundante, cumpriu-se a palavra de Deus. O Senhor uma vez nos falou sobre a promessa de um dia colher. O fruto que hoje temos nas mãos é o que nos fazia sonhar. Com muito trabalho e guardando a ilusão, às vezes chorando, mas sempre com fé. Vale a pena esperar no Senhor, pois Ele sempre é fiel. A nossa boca se encheu de alegria e a nossa língua de júbilo. Em toda a terra um canto se ouvia, grandes coisas fez o Senhor. A nossa boca se encheu de alegria e a nossa língua de júbilo. Nossa colheita tem sido abundante, cumpriu-se a palavra de Deus. Para papararara, para papararara, para papararara, para papararara, para papararara, para papararara, para papararara. Amém. Obrigado, meninos. Damos graças a Deus por este tempo que a gente teve de louvor e adoração a Deus. E agora a gente vai compartilhar com vocês um vídeo sobre o trabalho que nossos irmãos Williams estão fazendo. Vou pedir a Ricardo que ele possa estar colocando para nós. Cada noite a gente vai ter, tanto às noites como pela manhã, no sábado e no domingo, a gente vai estar compartilhando alguns vídeos sobre o trabalho que nossos queridos irmãos estão fazendo. Olá, meus irmãos, graça e paz. Nós queremos agradecer o nome do Senhor por esse momento tão especial aqui com vocês. Meu nome é Williams. Eu sou a Andresa, esposa do Williams. Essa aqui é a Maia, nossa filha mais velha, que vai fazer 6 anos agora em setembro. E essa aqui é a Iris, dá tchau, Iris. Ela tem 2 anos e meio. Somos todos da Igreja Evangélica dos Irmãos Coqueiro. Estamos trabalhando como missionário na Missão Evangélica aos Índios do Brasil, aqui na região do sudeste do Pará. Nós trabalhamos com uma etnia que se divide em duas. A etnia é Caiapó, mas eles também têm um grupo que se denomina Xicrim. E essa etnia está localizada entre o Pará, até a fronteira do Pará, e o Mato Grosso. Então nós trabalhamos nessa região, mas que atinge também uma parte do Mato Grosso do Norte, que a gente chama de Nortão. Nosso desafio em tempos pós-pandemia, eu não sei se já passou ou está passando, mas tem sido o aprendizado da língua. Nós estamos aqui na base de São Félix do Xingu, há mais ou menos, vai fazer 8 meses agora em setembro, e tudo que nós temos feito é nos dedicarmos à língua, né? Agora que nós estamos começando a abrir um pouco para a visita dos indígenas aqui, e provavelmente nós esperamos em Deus uma liberação para estar atuando dentro das aldeias. A MEIB não trabalha com o evangelismo, nós treinamos liderança indígenas, onde já há plantação de igrejas dentro de algumas aldeias, por volta de 35 aldeias, né? E esses líderes vêm para o curso aqui na base de São Félix do Xingu, fazer esse curso tanto masculino como feminino. Nós temos esse curso também no Mato Grosso. Então nós estamos atuando dessa forma.
mas por conta da pandemia nós estamos dedicando tempo, né, o nosso tempo ao aprendizado da língua. Ore por isso, né, esse tem sido o nosso objetivo principal. Todos esses cursos são feitos na língua. E ore para que haja uma liberação também, para que a gente possa começar a ir aperfeiçoar essa língua dentro das aldeias. Então nós temos trabalhado já aí ao longo de 8 meses nesse sentido. Tem uns pedidos de oração que nós gostaríamos de que você estivesse orando. Primeiro principal, eu vou falar o primeiro principal é que Deus nos ajude a aprender a língua o quanto antes, né? Graças a Deus temos uma missionária aqui que fala fluentemente, já está há 46 anos aqui trabalhando com os caiapós e tem nos ensinado. Então, continue orando para que Deus nos fortaleça, né, a mente, para que ela se abra cada vez mais e o aprendizado seja de forma acelerada. Precisamos orar pela situação do Brasil, no sentido das leis, né? Está cada vez mais restrito, eles querem restringir cada vez mais e existe uma perseguição meio que indireta com não indígenas em terras indígenas, né? Então orem por essa situação, para que esses territórios possam ser abertos, continue de livre acesso, para que a gente continue ou possa adentrá-los, né? E que essa situação da pandemia logo também possa cessar esse não acesso, né? A gente sabe que esse período, a gente acredita que até o final do ano a gente não vai ter a possibilidade de visitar as aldeias. Mas orem por isso, orem conosco, porque estamos ansiosos, eles também gostariam muito de poder receber a visita das igrejas que já estão nas aldeias, né? Os líderes ali, gostariam muito de poder receber a visita dos missionários, né? Então, estamos assim, nessa situação, então orem por isso. Ore por saúde, né? Precisamos de saúde, enfrentamos algumas dificuldades climáticas aqui, né, de adaptação. Ore por essa adaptação e que Deus nos mantenha saudável. Para você, pastor, para você, irmão, você queira saber e conhecer mais sobre o nosso trabalho, nós temos aí o nosso WhatsApp, eu vou colocar aqui numa descrição, numa legenda. Nós temos o Instagram, né? E temos também o Facebook, uma página que você pode estar conhecendo o nosso trabalho. Eu tenho alguns artigos também, né, no site do IPG, tem algumas informações nossas. Você querendo entrar em contato, quando nós estivermos de férias, divulgando nosso trabalho, querendo uma visita, pode entrar em contato conosco, nós podemos agendar e até uma conversa particular, tá bom? Nós queremos louvar a Deus por esse momento, né, por esse espaço, também rogar a Deus que seja uma conferência abençoada para vocês, que Deus realmente possa transformar o coração de cada um através da temática, através das palestras, através daquilo que já foi programado pela Comissão de Missões. Louvamos a Deus por esse momento. Gente, tchau. Tchau, grande Nós abraço. Realmente estou muito feliz. Que Deus abençoe a todos. Paz do Senhor. Amém? Damos graças a Deus pela vida de nossos irmãos e a gente vai ter um tempo de oração por eles. Eu vou convidar agora nosso querido pastor Bernardo que possa passar para orar pela vida de nossos irmãos. Boa noite a todos os queridos que estão presentes nessa conferência. Agradecer a Deus por esse tempo tão maravilhoso, especial para nós. A William e a Andressa, realmente é bom revê-los e saber que vocês estão na obra do Senhor, desenvolvendo assim os dons, talentos realmente que Deus tem dado a vocês aí em São Félix do Xingu. Deus abençoe grandemente. Vamos orar. Senhor, nós te rendemos graças porque o Senhor é bom e a sua misericórdia realmente dura para sempre.
nas nossas vidas. Queremos apresentar essa família, Williams, Andressa, suas filhas, diante do Senhor, rogando pelas suas vidas, por esse ministério, que é tão lindo, Senhor, pregar o Teu Evangelho, onde o Senhor realmente nos envia. E o Senhor escolheu para o Williams, para o Andressa, São Félix do Xingu, trabalhar com os índios e assim, Pai, fazer essa obra que é tão maravilhosa. E a Tua palavra diz que nós devemos rogar ao Senhor da Seara que mande trabalhadores. Eu creio que isso é resposta de oração a essa família, Pai. E hoje nós te agradecemos ao Senhor, porque é uma família que está cumprindo, Senhor Deus, o ID do Senhor, indo, fazendo discípulos, Senhor Deus, e ensinando a guardar realmente a Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela vida do Williams, da Andressa, das suas filhas. Peço que o Senhor continue fortalecendo e abençoando, dando a eles esse entendimento, essa compreensão da língua, Senhor. E também, Pai, guardando eles, Senhor Deus, da contaminação, dando a eles saúde, os recursos que eles precisam realmente para estar realmente fazendo a obra do Senhor. Muito obrigado. Obrigado pelas suas vidas. Obrigado pela Igreja de Coqueiro, que tem investido na vida dessa família, pelos irmãos que têm contribuído também, Senhor Deus. Que o Senhor continue de uma forma muito maravilhosa, abençoando, suprindo e fortalecendo, Senhor Deus, grandemente. Também quero aproveitar essa oportunidade, agradecer, Pai, esse tempo tão especial que vamos passar nesses 3 dias. Hoje, pela noite, sábado e domingo, e Teu Espírito Santo, Senhor Deus, nos dê esse tempo tão maravilhoso e edificante para nossas vidas. Senhor, posso estar abençoando o restante do trabalho que ainda tem até esses dias, os pastores, Messias, Isaías, Senhor Deus, Tiago, e vamos estar ministrando a Tua palavra, que o Senhor realmente abençoe grandemente. Colocamos essa família especial, Williams e Andressa, diante do Senhor, rogando as Tuas ricas bênçãos sobre as suas vidas. É que nós oramos agradecidos realmente no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Obrigado, pastor Bernardo. Bem, irmãos, estamos quase chegando na parte principal da nossa conferência, que é a pregação da palavra do Senhor. Mas a gente vai cantar uma música, pedir ao grupo Louvor que possa passar aqui na frente. E vou pedir que o Ricardo ele vai estar explicando um pouco uma modalidade para a gente poder estar ofertando também nesta conferência. Boa noite, meus irmãos. Prazer estarmos aqui nessa conferência, nessa 7ª grande conferência. Como nós fazemos em todas as grandes conferências, nós tiramos uma oferta missionária, tá? Uma oferta que nós destinamos aos missionários, aos projetos missionários, tá? Então, nós vamos fazer o seguinte, tá? Estamos aí nesse modelo online. Então, enquanto a música vai tocar, a gente vai colocar aqui um QR Code, é aquele códigozinho que você sabe, e aí você vai apontar aí a sua câmera, tá? O seu leitor de QR Code e vai lhe dar os dados da conta da convenção, tá? E aí você anota e você pode, então, fazer a sua oferta para a convenção, para os projetos missionários, tá? Então, você aponta e aí você vai ser direcionado lá para os dados. Somente para os dados, aí você anota os dados da conta, agência, e depois, ou nesse momento, você pode fazer a sua oferta, tá? Quando você fizer essa oferta, você deve enviar para nós
o comprovante, tá? Dizendo que foi oferta da grande conferência missionária para nós fazermos o registro, tá ok? Então, nós vamos proceder dessa maneira aí durante as noites da conferência, tá? Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. Enche-me até que em mim se ache só a ti. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, ouve-me, Senhor. Usa-me, sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. Enche-me a
Te adoramos, Señor, por la tua grandeza, por la tua misericórdia. Te adoramos, Señor, por ter sido com nossas vidas. Agora eu te peço, Senhor, que tu estejas abençoando, Senhor, a vida de nosso querido pastor Isaías Cristal, que vai estar compartilhando, Senhor, tua palavra. Que cada um de nós possamos estar nesta noite, Pai, atentos, Senhor, ao que tu queres falar em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, pelo desafio também que nosso querido pastor tem para poder compartilhar de tua palavra, Senhor, nesta conferência. Muito obrigado, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Bem, irmão pastor Isaías Cristal. Ok, boa, tudo bem? Marcos, boa noite a todos vocês. Irmão Ivaldo, Ricardo, Tiago, pastor Tiago e tantos outros pastores, colegas, né, que estão aí assistindo. É um prazer estar aqui, apesar de distante, né, ainda online, mas é uma honra poder, né, estar junto aí e, acima de tudo, perceber essa mobilização da parte de vocês em querer mais e mais fazer a vontade do Senhor. Espero poder, né, contribuir nesses 3 dias. O tema é desafiador, com certeza, mas é a palavra do Senhor que a gente tem o privilégio de estar compartilhando, né? Também, irmãos, quero aproveitar, antes da gente entrar propriamente no texto, a Palavra da Vida Norte manda um forte abraço para todos vocês, da Igreja dos Irmãos. Somos muito edificados através do relacionamento com vocês, né? Tivemos, ao longo da história, vários professores que ensinaram aqui. Espero ter uma nova leva de professores aí da Igreja dos Irmãos, nos edificando futuramente, e é sempre uma honra. E aí, teve um momento aí que a gente pôde ouvir um pouquinho, um ex-aluno, né? O William e a Andressa, que se formaram aqui, acho que em 2015, já faz alguns anos, né? E poder servir ao Senhor lá no Caiapós, lá com aquela etnia, ouvir que Deus está fazendo por meio de um ministério que é desafiador, mas o Senhor Deus ama todas as nações, povos e línguas, e é bom saber que vocês estão envolvidos, né, nessa tarefa de enviar obreiros para a seara do Senhor, porque a Bíblia diz que está pronto. Jesus falou, né, rogai ao Pai da seara que mande trabalhadores, porque a seara é grande, são poucos desses trabalhadores. Eu tenho dito aqui que no ministério do Senhor não há desempregado, né? Jamais. E aceita-se currículo a qualquer momento de pessoas que foram compradas e lavadas com sangue do Cordeiro, que desejam dedicar alguns anos das suas vidas, ou de repente a vida toda, nessa tarefa tão maravilhosa de servir ao Senhor, proclamando a sua palavra, discipulando vidas, formando líderes e também ajudando na multiplicação de novas igrejas saudáveis. Então, muito nos alegra nesse sentido. Eu vou compartilhar com vocês a tela, tá, do que Deus tem colocado, e aí a gente vai estar conversando, tá bom, irmãos? Vamos ver se vai dar certo, eu acho que sim, né? Acho que é isso, então conseguem enxergar direitinho, né, irmãos? Então aqui, né, o desafio de conferência missionária da Convenção Nacional de vocês. É bom saber que ao longo dos anos, né, vocês têm se mobilizado nesse sentido de provocar um despertamento mais e mais para que uma igreja com uma convenção das Igrejas dos Irmãos, que é uma convenção tão saudável, de uma teologia tão boa, possa mais e mais levar o evangelho adiante, não só no Brasil, mas no mundo todo. Aqui, o desafio é plantar, regar e colher. Vocês me deram o texto para a gente estar trabalhando ao longo desses 3 dias, né? 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6, onde Paulo fala, eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Então, plantar, regar e colher. E hoje eu quero falar um pouquinho justamente desse ponto aqui, do desafio que o apóstolo Paulo sempre encarou de levar o evangelho mais adiante. Porque, assim, depois da sua conversão, ele tinha esse propósito bem claro na sua mente, de ser estratégico, porque ele sabia que tinha apenas uma única vida e queria usá-la de uma forma intensa e estratégica. E essa ideia do apóstolo Paulo, onde ele leva muito a sério a ideia de plantar, de semear o evangelho de Jesus Cristo às nações, eu queria conversar com vocês justamente sobre isso.
Inclusive, hoje à tarde, né, acabei mudando completamente o sermão. Às vezes não sei se é bom, né, quando isso acontece, né? Enfim, foi uma mudança que eu não esperava. Então, eu desejo que Deus fale ao teu coração, como falou ao meu nessa tarde, onde eu mudei completamente, pelo menos essa noite, né? Espero que amanhã eu volte aquilo que eu tinha mais ou menos planejado. Mas, irmãos, olha só, o apóstolo Paulo, ele foi, na sua segunda viagem missionária, você vai ver aqui que ele sai ali daquela região, tá? De Antioquia. Antioquia agora é a igreja que Deus tem usado na mobilização missionária, levando o evangelho adiante. Não é mais a igreja de Jerusalém, né? Ela resistiu. Ela, sim, foi uma igreja que Deus usou grandemente, mas durante alguns períodos de anos ela foi um pouco desobediente, até que Deus permite um levante que acontece com ela através da morte de Estevão. Aí, através da perseguição, eles saem de Jerusalém, né? Começam a pregar o evangelho para outros lugares, e aí chega em Antioquia. E Antioquia é uma igreja muito saudável, uma igreja que tem uma boa liderança, uma igreja que ora e jejua, e de repente Deus também desafia a igreja de Antioquia a investir nas viagens missionárias de Barnabé e Saulo, e eles obedecem ao Senhor, montando equipes saudáveis. E nessa segunda viagem, Paulo, então, ele vai parar nessa região de Corinto, levando o evangelho na cidade de Corinto, tá? Ali ele fica 1 ano e meio, compartilhando as boas novas, testemunhando, segundo Atos 18, que a gente vai ver daqui a pouco, né, levando o evangelho. Ele teve dificuldade, assim, ele foi perseguido em algumas regiões onde ele parou, mas aqui em Corinto ele recebe assim um bálsamo, porque Deus usa grandemente a sua vida para impactar toda aquela cidade que era cosmopolita, uma cidade importante, uma cidade portuária, uma cidade que recebia um fluxo de gente de povos, línguas e nações, né, de vários tipos de influência humanista, né, inclusive de Atenas, que era bem próximo, e Paulo, assim, ele proclama o evangelho ali, e ele tem resultados expressivos pela graça do Senhor. E aí, o que a gente vai perceber, então, lendo 1 Coríntios, capítulo 3, de 1 a 9, né? Queria ler com vocês, aí encontra o texto que já foi lido hoje, né, o versículo 6, mas eu queria ler essa questão do contexto, né? Paulo fala assim: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a criança em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isso conforme o Senhor concebeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. E aqui está, então, o contexto desse versículo tão maravilhoso que vocês escolheram como versículo tema da conferência. E nós vamos perceber aqui no capítulo 3 que o apóstolo Paulo, né, Deus usa ele, porque quando ele sai de Corinto, ele vai para Éfeso, e lá de Éfeso ele escreve essa carta à igreja de Corinto, tentando corrigir uma série de distorções, porque a gente sabe que o inimigo ataca as igrejas, deixando ela desnutrida e, acima de tudo, sem uma teologia bíblica robusta e uma prática eclesiológica saudável. E naquela igreja, você entende, sei que vocês já leram, né, todo aquele contexto, é uma igreja bastante complicada e enferma, mas é uma igreja que Deus ama, de tal forma que levantou grandes homens naquela época para ministrarem nessa igreja, como Áquila, Priscila, Apolo, próprio Timóteo, próprio Tito, teve um tempo naquela igreja ministrando aqueles irmãos. Mas aqueles irmãos chegaram a uma maturidade que precisam de uma certa correção.
E Paulo está mostrando assim, inclusive havia todo tipo de certa facção, né? No capítulo 2 nós vamos perceber que alguns estão dizendo assim, eu sou de Pedro, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, alguns dizendo eu sou até de Jesus, olha só a fragmentação que estava ocorrendo. Mas o apóstolo Paulo, né, com amor, mas com firmeza e às vezes com dureza, ele mostra de tal forma, demonstrando que nós somos apenas facilitadores, nós somos apenas pessoas que Deus usa, né, como cooperadores de algo maior que Deus está fazendo. E dentro da igreja há uma diversidade de dons diferentes. Mas se Deus não agir, é em vão todo o trabalho de uma igreja. Então, olha que coisa interessante, o comentário de Simon Kistemaker, ele diz o seguinte: para que as sementes germinem, o agricultor regue o solo com a quantidade necessária de água. Espera-se do agricultor que faça todo o trabalho de cultivo em preparação para o crescimento. Isso inclui lavrar, fertilizar, semear ou plantar, como Paulo, ou regar, como Apolo, capinar, cuidar e pulverizar. Essa é a responsabilidade, né, no caso do agricultor. Mas aqui ele vai comentar assim, o erudito da palavra de Deus, mas aqui a atividade do ser humano precisa parar, pois ele não pode fazer as plantas crescerem. O ser humano prontamente admite que é incapaz de controlar as condições climáticas. Não pode fazer o sol brilhar, o vento soprar ou a chuva cair. Consequentemente, é incapaz de fazer as plantas crescerem e depende inteiramente de Deus para o produto da colheita. Em vista disso, Paulo acrescenta a adversativa mas, e diz que só Deus dá o crescimento. Então, Paulo plantou, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Então, o apóstolo Paulo, ele corrige essa distorção, demonstrando claramente que nós temos o privilégio de servir ao Senhor na obra missionária, mas com diversidade de talentos e dons espirituais, e Deus usa nessa pluralidade de aspectos tão distintos para abrilhantar e abençoar algo que Ele está fazendo. E se existe resultado positivo, não existe o méritos humanos, mas sim, tão somente, a mão da misericórdia de Deus atuando por meio desses homens, como a Paulo e como Apolo, como Pedro, e também de tantos outros que Deus usou no passado. E aí que nós vamos perceber, né, que Deus, quando Jesus subiu ao céu e estabeleceu a igreja lá em Mateus, ele não estava brincando, né, de uma forma assim, inconsequente. Igreja é algo muito sério. E nós vamos perceber nesse quadro que vocês estão vendo aqui, né, qual movimento parece mais adequado à igreja. Nós chamamos de movimento centrípeta ou movimento centrífuga. Nós percebemos, à luz de todo o Novo Testamento, que Deus muda a forma como ele usa a igreja para plantar a semente do evangelho no coração das pessoas. Esse aqui representa um movimento no passado, né, no Antigo Testamento, centrípeta, e Deus mudou completamente na transição para o Novo Testamento para esse movimento. Antigamente, a missão das pessoas, né, do Antigo Testamento, as nações tinham que ir até Jerusalém buscar o Senhor, para receber a semente da misericórdia da graça de Deus, né? As nações iam até ali, Jerusalém, pelo menos era um sonho de qualquer judeu que morava longe, até mesmo aqueles que participavam, os prosélitos, muitos gentios, né? Iam para lá para poder cultuar o Senhor. Quando nós entramos no Novo Testamento, a missão é mudada, de tal forma que agora, né, o povo de Deus não tem que estar pronto para de ficar apenas parado recebendo, mas a missão da igreja é centrífuga, ela tem que ir além, né, da sua zona de conforto para alcançar as pessoas de fora, e até as nações, outros povos e línguas, para que isso aconteça. Então, irmãos, olha o que Jesus vai mostrar em detrimento disso, né? Hoje a gente teve o privilégio de estudar esse versículo rapidamente na aula que a gente teve de manhã, que é um texto famoso, as últimas palavras de Jesus, onde ele fala assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Nós vamos perceber que esse plantar a semente do Evangelho, ela não está restrito apenas a uma localidade. E nessas últimas palavras de Jesus, ele começa a desenhar o esboço do livro de Atos,
Porque o livro de Atos, ele preenche esse esboço de Atos 1:8. Ou seja, o evangelho vai para Jerusalém, depois Judéia, Samaria, e ele chega nos seus últimos capítulos até o coração do Império Romano, né, onde Paulo, inclusive, quando vai escrever a sua epístola aos Romanos, ele fala, não vejo a hora, porque ele não conhecia Roma, ele fala assim, não vejo a hora de chegar em Roma, para poder, junto com vocês, pregar o evangelho. Eu sei que eu tenho uma igreja saudável, mas a minha intenção também é ficar com vocês, compartilhar meus dons espirituais e receber também de vocês os dons espirituais que vocês têm, porque também eu tenho interesse de expandir o evangelho e eu quero ir para a Espanha. Paulo, ele orienta aos irmãos de Roma que ele quer levar o evangelho de Jesus, ele quer plantar não apenas em Corinto, não apenas em Éfeso, ou em Filipe, ou em Troade, mas ele quer pregar, plantar o evangelho em outros locais também, inclusive em Espanha. Ele está fazendo um planejamento estratégico para que isso aconteça. E aqui, irmãos, é isso que eu gostaria de falar com vocês um pouco essa noite, foi justamente se você quiser pesquisar na internet, eu sei que vocês estão assistindo, participando da conferência missionária, vocês têm muito interesse que mais e mais a igreja seja saudável, né? Uma igreja robusta, com uma elasticidade evangelística e missionária que transpõe as quatro paredes. Está aqui um artigo muito jóia, se você nunca leu, do Augusto Nicodemos Lopes, falando sobre Paulo, plantador de igreja. Esse Paulo que eu plantei, né, que sempre sonhou grande em plantar o máximo possível as boas novas do Senhor, o mais longe também. E aqui Augusto Nicodemos Lopes, ele vai falar, através de tantos outros livros de missiologia, de que, veja, ser um grande homem, uma grande mulher de Deus é ter uma perspectiva maior de algo que Deus quer fazer. E o apóstolo Paulo, ele não pensava pequeno, essa questão de plantar, eu plantei, mas não é um plantar pequeno, é um plantar maior, é um plantar estratégico. E o apóstolo Paulo, tomado pela salvação de Jesus Cristo, ele começa, e movido por essa urgência de pregar o evangelho, porque o apóstolo Paulo sabia que a volta de Jesus era iminente, inclusive na nossa época também é iminente. A volta de Jesus pode acontecer a qualquer momento. E diante de uma situação como essa, ele desejava pregar o evangelho, levar o evangelho o mais longe possível. E aí o que acontece? No livro de Atos nós vamos perceber esse esboço de estratégias de homens de Deus, de Barnabé, né, de Paulo, das equipes missionárias, com a intenção de chegar diante de Deus em joelho e pedir, Senhor, nos dê uma visão do alto para que o evangelho seja plantado em lugares estratégicos e assim o seu nome seja conhecido localmente e globalmente. Era um homem que pensava globalmente de como plantar o evangelho o mais longe possível. E aí, irmãos, olha que coisa maravilhosa. O apóstolo Paulo, então, a partir aqui de Antioquia, o que ele faz? Né? Ele começa suas viagens missionárias, e aí ele escolhe cidades estratégicas, como Éfeso, capital da Ásia Menor. Ele escolhe Corinto, capital da Acaia, Tessalônica da Macedônia. Ele estrategicamente escolhe cidades onde ele sabe que tornando o nome de Jesus conhecido, essas cidades são responsáveis de levar o evangelho e plantar a semente desse evangelho que é Jesus Cristo em outros locais ao redor. Então, olha só a estratégia de Paulo que eu queria conversar um pouquinho com vocês. No livro de Atos, a plantação de igrejas acontecia a favor dos grandes centros urbanos. Holland Allen anota que todas as cidades onde Paulo plantava igrejas eram centros da administração romana, da civilização grega, da influência judaica ou de alguma importância comercial. Walter Field acrescenta que estavam localizadas em estradas comerciais principais que iam até Roma. Quando Paulo escolhia uma cidade-alvo para o esforço missionário, olhava além da cidade para a região em derredor. Então ele tinha uma visão, uma perspectiva, irmãos, muito assim ampla, nas suas escolhas, nas suas estratégias, evidentemente que era um banhado de oração.
Senhor, o Senhor quer que a gente vá nessa direção, mas quais são os povos chaves? Quais são os povos, o povo que o Senhor deseja que a gente alcance? Qual é a comunidade estratégica? Para que a partir de fazer diferença nessa comunidade, essa comunidade também olhe ao derredor e alcance as demais regiões em sua volta. Ele tinha essa perspectiva de plantar o evangelho em muitos outros locais. E aí, irmãos, ele então sai imbuído desse desafio. Quando a gente olha as viagens missionárias do apóstolo Paulo, são cidades e mais cidades estratégicas com esse foco de levar o nome de Jesus ao mais longe possível. Então, irmãos, olha só, a relevância sociológica das cidades. Por que eu quero falar um pouquinho sobre isso? Irmãos, muitas vezes nós esquecemos que o maior campo missionário do planeta são as cidades. Existem mega cidades sem praticamente presença nenhuma evangélica. Quando nós falamos de conferência missionária, é bom a gente dar atenção para ribeirinhos, para os indígenas, né? Para os ciganos, para aquelas comunidades isoladas na Ásia, na África, é muito importante. Deus, ele ama tanto que eu conheci uma vez um missionário em São Paulo que ele dedicou 40 anos da sua vida para uma comunidade onde havia 200 pessoas morando. Traduziu a Bíblia, o Novo Testamento, durante 40 anos, morou lá para atingir 200 habitantes. Por quê? Porque Deus chamou ele ali para aquela localidade. E que coisa linda, porque uma alma vale mais do que o mundo todo. Contudo, nós vemos à luz das Escrituras que, às vezes, a estratégia, geralmente a regra do Senhor, ela envolve algo muito mais relevante e maior do que a gente sequer consegue imaginar. Então, olha que coisa interessante quando a gente olha, inclusive, para o livro de Atos, né? O antropólogo Foster escreve que a maioria das mudanças ocorre na cidade, primeiramente, entre as classes superiores e espalham-se para baixo, para as classes inferiores e para fora, para os campos. Aí ele comenta justamente sobre isso. Por que será que o maior manual que existe na face da terra sobre plantio e revitalização de igreja, que é o livro de Atos, ela começa a montar um esboço e considera principalmente esses centros urbanos como lugares estratégicos para plantação, revitalização, crescimento e multiplicação de igreja, não só na cidade na qual está sendo plantado, mas ao derredor, em povoados, em sociedade camponesa, rural ou sociedade mais tribal, mas a partir de centros maiores estratégicos. A gente vai ver que isso foi uma direção também do Espírito Santo dado à igreja ali, na igreja primitiva. Segundo Hasselgrave, as pesquisas contemporâneas nos ajudam a compreender a estratégia urbana de Paulo, mesmo sabendo que nem todas as cidades são iguais, de modo geral, porém, apresentam o maior potencial para a plantação de igrejas. Isso se deve à abertura às mudanças, né? As pessoas nas cidades são menos conservadoras, mais abertas para novas ideias. Eu lembro que o meu primeiro ministério foi numa cidade que tinha 2.500 pessoas no Rio Grande do Sul. Amei aquela cidade. Foi uma coisa assim, eu morei lá em torno de 2 anos, depois eu fui para uma cidade do lado, um pouco maior, mas eu amei a minha experiência lá. Agora, o que eu percebi? Né? Geralmente são cidades bem mais tradicional, que levam muito mais tempo para receber o evangelho. E aqui nós percebemos que essa estratégia usada no livro de Atos tinha como esse foco perceber que nos grandes centros urbanos as pessoas são mais receptivas, são mais abertas. Por quê? Porque há um fluxo maior de ideias, de novidades, de gente comercializando, vendendo, comprando, né? Na verdade, também nas cidades as pessoas são... Veja, as pessoas elas ficam mais desarmadas no sentido assim de que o desconhecido causa medo, incerteza, e com isso há uma abertura maior na pregação do evangelho. Então, essas equipes missionárias conduzidas pelo Espírito Santo enxergavam esse todo, né? A concentração, outro motivo, a concentração dos recursos. Os cristãos descobriram que na cidade o evangelho poderia se espalhar mais rapidamente para dentro dos centros de influência, leis, política, artes, educação, e a partir dali, né, adentrar nas zonas mais rurais, nas sociedades mais tribais, para que o nome do Senhor fosse exaltado e glorificado estrategicamente. E por último, alto potencial para contato relevante com as comunidades em derredor. Então, assim,
essa estratégia do apóstolo Paulo. Eu plantei, sim, numa cidade como Corinto, uma das maiores cidades da época de Cristo, mas ele tinha uma visão além disso, de que o evangelho fosse plantado muito longe. Timothy Keller, no seu livro chamado Igreja Centrada, ele fala o seguinte, que as cidades têm mais da imagem de Deus por centímetro quadrado do que qualquer outro lugar da Terra. Né? Por quê? Porque todo ser humano carrega o imago Dei, a imagem e semelhança do Senhor. E muitas vezes, nas nossas estratégias missionárias, esquecemos. Quando eu olho para a Índia, que existem cidades do tamanho do estado da cidade de São Paulo, que você não encontra, você pode andar quilômetros a pé ou de carro, você não encontra uma igreja evangélica aberta. Então, a necessidade de nós olharmos também com mais atenção para outros lugares. Então, olha só o ministério urbano na igreja primitiva. Na igreja primitiva, a missão redentora não estava mais focada em uma cidade particular. Evidentemente, todas as cidades do mundo passam a ser alvos da missão de Deus, para que essas cidades maiores se responsabilizem para cidades menores e que as igrejas que estão plantadas nas capitais ou nas cidades de tamanho médio, elas sintam o constrangimento de se arregaçar as mangas e levar o evangelho de Jesus o mais rápido possível para outros lugares menores, né? E assim o nome do Senhor vai sendo proclamado. Olha só, o dicionário bíblico, né? Diz assim, o mundo em que encontramos o livro de Atos é o mais moderno de toda a Bíblia, por causa da sua identidade urbana. A maioria dos acontecimentos se passa nas famosas cidades do mundo grego-romana, não em vilas ou áreas rurais locais. Este mundo predominantemente metropolitano é, acima de tudo, internacional e cosmopolita. Não porque as cidades em Atos sejam boas ou cordiais com o evangelho, mas pelo fato de ser o lugar em que a maioria das pessoas vive agora e onde estão as organizações influentes, poderosas. É fácil ver que a estratégia da igreja primitiva era evangelizar a cidade. Não é exagero em afirmar que em Atos a igreja é quase exclusivamente associado à cidade. Mais uma vez aqui, irmãos, não estamos dizendo com isso que não devemos levantar missionários, nem que for para uma família que mora no coração da África. Se Deus está mandando, tem que ir, tem que obedecer, e louvado seja o seu nome. Mas, geralmente, a regra do Senhor é uma visão maior daquilo que ele pretende fazer por meio das cidades. Então, vem a pergunta, Paulo plantou, né? Nesse sentido, Paulo era estratégico? Paulo tinha realmente uma estratégia? Olha o que diz lá em Atos 16, de 6 a 10, né? O que diz ali em Atos 16, de 6 a 10? Quero ler com vocês rapidamente, se você tiver com a Bíblia, eu acabei não colocando aqui, tá? Olha só o apóstolo Paulo, será que realmente ele tinha estratégia? Ou ele saía de uma forma irresponsável, com recursos financeiros dado pela igreja de Antioquia? Será que era assim? Olha o que diz. E percorrendo a região de Frígio, Galata, tendo sido impelido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. É isso que está acontecendo. Dá uma olhada aqui nesse mapa. Ele sai, né, ali de Jerusalém, passava em Antioquia faz um investimento pesado, ele quer ir nessa direção. Aí o que acontece? Ele fez o planejamento, e a Bíblia fala o que aconteceu, o Espírito Santo o impediu dele pregar naquela região. Defrontando Mísia, tentando ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Olha que coisa incrível. Ele tinha um planejamento, ele se organizou, mas às vezes Deus ele vem, ele também quer ter a palavra final, ele é o Senhor. E a Bíblia fala assim, sim, eram povos que precisavam receber o evangelho, sim. E Paulo tinha um planejamento, sim, mas nesse momento a Bíblia mostra que o Espírito do Senhor o impediu. E depois o próprio Espírito de Cristo, a Bíblia nos informa, não permitiu que eles continuassem numa região que não estava naquele momento dentro dos planos maiores soberanos do Senhor. Foi até que, se você continuar a leitura, né, no verso 9, 16, 9, à noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio que estava em pé, ele rogava dizendo, passe a Macedônia e ajude-nos. E é justamente isso que Paulo vai fazer. Ele passa a Macedônia e vai pregar o evangelho na primeira cidade europeia alcançada pela mensagem da cruz, que é a cidade de Filipe. Então, nós vamos ver que, sim, Paulo, ele tinha
uma estratégia. Ele não saía ali tateando no escuro. Paulo e seus companheiros, nessa em Atos 16, receberam proibição e restrição de um lado, e permissão e coação de um outro. Uma direção é proibida, a outra se abre de um lado, o Espírito diz, não vá. Do outro chama, venha. Essa mesma situação é experimentada por outros missionários no decorrer da história. Livingstone tentou ir para a China, mas Deus o enviou para a África. William Carey planejava ir à Polinésia, mas Deus o guiou à Índia. Adoniran Judson, né, foi primeiro para a Índia, mas depois foi levado para a Birmania. Ou seja, Deus participa ativamente de todo o processo, inclusive do planejamento estratégico. Então, Paulo tinha uma estratégia. A estratégia paulina é aplicável hoje, né? Olha só, segundo o autor, né, catedrático de línguas clássicas de todos os séculos, o século XXI é o mais semelhante ao século I. Havia um considerável fluxo intercultural entre todos os povos de diferentes raças e formações. Havia uma falência generalizada de ideias e de ideais, um auditório preparado para algo novo. E Paulo, ele usa e abusa disso, né? Levando o evangelho com a sua equipe de viagem missionária, né? Paulo nomeia Antioquia, uma importante rota para o Oriente, como base para as 3 viagens missionárias. Antioquia, segundo os arqueólogos, era a 4ª maior cidade do Império Romano. Em Atos 17, Paulo viaja a Atenas, centro intelectual do mundo grego-romano. Ele pensava alto, porque ele sabia que tinha uma vida só para usar. Ele queria plantar a semente do evangelho em muitos lugares. Ele faz viagens estratégicas para que isso aconteça. Em Atos 18, ele vai a Corinto, um dos centros comerciais do Império, como a gente quer o versículo tema. Em Atos 19, ele chega a Éfeso, talvez o centro religioso do mundo romano, o foco de muitos cultos pagãos, inclusive 3 templos para um culto ao imperador. Em Atos 26, ele chega em Roma, capital do poder político e militar do Império, chega preso, que você conhece bem a história. Mas lá ele prega o evangelho, né, eu plantei no coração dos guardas pretorianos, e vai dizer isso, né? Ele aproveita que está preso, né, algemado, mas ele sabe que o evangelho não está algemado, que o evangelho não está em quarentena, que o evangelho não está em lockdown. Ele sabe disso e proclama com a autoridade dada pelo Senhor. A tal ponto que John Stott diz que Paulo parece ter adotado a política de uma cidade estratégica para outra de uma forma resoluta. Né? Por quê? Porque ele se submeteu a uma direção do Senhor. Aí ele vai dizer ali em Romanos 16, de maneira que, né, que o evangelho chega, né, de Cristo em lugares bem distantes, e ele vai dizer no verso 20, esforçando-me deste modo por pregar o evangelho não onde Cristo já for anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Ou seja, eu plantei, mas eu quero plantar em outros locais que o evangelho não chegou. Esse é o desafio de qualquer conferência missionária, é despertar em nosso coração outras cidades no Pará, fora do Pará, né? Cidades que precisam de igrejas saudáveis, com uma boa teologia, com uma igreja dos irmãos, para que pessoas e famílias sejam restauradas em torno da cruz de Cristo Jesus. Então, até que ponto a metodologia de Paulo é normativa, né? Ela é um padrão. Há ensino explícito no Novo Testamento que nos ordena a continuar as atividades de modo semelhante, a saber, ir para onde as pessoas estão, pregar o evangelho, ganhar convertidos, reuni-los nas igrejas, instruí-los na fé, escolher e treinar líderes e recomendar os crentes à graça de Deus. Então, ensinos claros no Novo Testamento que nós precisamos chegar aonde as pessoas estão, né? E não haver uma concorrência de tantas igrejas tentando espaço, às vezes, no mercado, né, em regiões onde talvez haja um saturamento. Então, olha só, irmãos, o desafio de hoje, né? Isso aqui é uma pesquisa atualizada de 2017, mostrando aqui que, né, são 2,1, né, bilhões de pessoas que nunca ouviram o evangelho. Regiões que está tão difícil chegar à mensagem da cruz. Não há mais Paulos plantando em regiões como essa. Nós pegamos a famosa janela 10x40, que vocês conhecem tão bem, né? Chamada janela 10x40. Regiões tribais, o Islã cada vez crescendo mais, o hinduísmo ali na Índia, né? O budismo nessa região, o ateísmo acontecendo nesse lugar, né? E
2/3 da população do mundo acaba morando aqui, e 95% dos povos não alcançados também moram numa região como essa. Para vocês terem uma ideia, irmãos, nós somos hoje 16 mil povos no mundo, e temos hoje 7 mil povos não alcançados. Ou seja, 7 mil povos não alcançados, onde fazem em torno de 2% da população se diz cristão. E esses 2% da população não tem força para plantar uma igreja, manter um pastor, não tem força para testemunhar, porque geralmente são perseguidos. Ou seja, de cada 16 mil povos no mundo, 7 mil povos são chamados povos não alcançados. Que a presença evangélica é tão pífia que ela não tem musculatura para influenciar. E desses 7 mil povos não alcançados, nós temos 3 mil PNAI, que são PNAI, povos não alcançados isolados. Ou seja, são povos, grupos de pessoas enormes, de etnias, onde não há presença evangélica, não há nenhum cristão entre eles, não há missionários, não há uma igreja nesse exato momento orando por eles, para que eles sejam alcançados. E eu tenho certeza que nosso coração, ele fica, de certa forma, né, apertado de ver uma realidade como essa. E olhando para a janela dos 10/40, 95% dos povos não alcançados se encontra justamente aqui. E é justamente aqui também que 93% da hostilidade contra o cristianismo. Você pega a China, Índia, né, norte da África, Oriente Médio, meu Deus do céu, né? E menos de 3% da força missionária transcultural hoje trabalha nessa região. Quer dizer o seguinte, para cada 100 missionários brasileiros que nós mandamos para o exterior, apenas, tão somente 3 trabalham aqui. Os demais talvez estão na América Latina, talvez estão mais no sul da África, existe uma liberdade maior, mas a força missionária, ela ainda são poucos missionários naquela região. Então, irmãos, que desafio que nós temos pela frente. É enorme esse desafio. Nós precisamos orar para que Deus mude. E aqui, irmãos, dentro do contexto que nós estamos falando, eu queria colocar para vocês rapidamente uma rápida reflexão em cima de Atos 18, de 1 a 11. Porque é aqui que o apóstolo Paulo planta essa igreja de Corinto, que depois de alguns anos, ele está em Éfeso, vai escrever essa carta que você leu, capítulo 3, verso 6, que é o tema, né? Eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Olha só, depois disso, deixando Paulo Atenas, ele saiu de Atenas e foi para Corinto. Por quê? Porque Atenas é um solo difícil, ele ficou um tempo lá tentando, ele teve poucos resultados, talvez ele saiu até um pouco desanimado, né? Mas ele foi resoluto, vamos para Corinto, porque Deus é Senhor da obra. E lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter o imperador Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles e, posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas, né? Trabalhava com isso, fazedor de tendas. E todos os sábados corria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça o vosso sangue, sobre a vossa cabeça o vosso sangue. Sacudiu Paulo as vestes, sobre a vossa cabeça o vosso sangue. Eu dele estou limpo, e desde agora vou para os gentios. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício, justo, que era temente a Deus. A casa era contígua à sinagoga, era do lado da sinagoga. Mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Teve Paulo, né, durante a noite, uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nessa cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus.
Que ministério lindo. Eu queria só tirar rápido, tem muita coisa para falar aqui, mas eu queria tirar pontuar algumas coisas, né? Paulo, essa ideia de plantar, né? Ele era muito intencional. Então, Paulo pregou na sinagoga onde se reuniam judeus, prosélitos e demais interessados no aprendizado da palavra. Ele ia numa região que, sim, havia um cinturão de resistência ali, mas ele chegava em determinada cidade, ele procurava justamente a primeira sinagoga, e todo sábado ele pregava o evangelho. Quando havia resistência, ele falava, tudo bem, eu sacudo o pé a poeira do meu pé, eu vou para outros locais. Mas ele era muito intencional. O tempo, Paulo pregou aos sábados, ou seja, no dia em que as pessoas se reuniam na sinagoga para estudarem a palavra do Senhor. Então, ele sabia que para semear a palavra de Deus é necessário pessoas, e de preferência alguns que têm talvez curiosidade ou uma espiritualidade que demanda a resposta, e Paulo usou disso. O livro-texto, Paulo, quando você olha para Coríntios, lendo o 1 e 2 Coríntios, Paulo usou as escrituras, ele não buscou a tradição rabínica no Talmud ou qualquer outra fonte, ele pregou a palavra. Ele vai dizer em vários momentos, 1 e 2 Coríntios, que ele discorria a escritura, né? Quando ele vai falar sobre 1 Coríntios capítulo 15, ele lembra disso, né? Que Jesus Cristo nasceu segundo as escrituras, que ele morreu, ressuscitou segundo as escrituras, ou seja, Paulo usava, explorava as escrituras, porque dela manam a palavra da verdade que vem do coração do Senhor. A tese, Paulo proclamou que Jesus de Nazaré era o Messias, que tinha sido prometido aos pais. Ele discorre, ele expõe, né, usando a verdade, porque, irmãos, o evangelho é uma pessoa, o evangelho é Jesus Cristo, né? E é muito fácil a gente se perder falando de tantas outras coisas que não são, outras coisas que não apontam para o evangelho, ou de repente são periféricos ao evangelho. E nas escrituras, o evangelho é uma pessoa, é a vida, a obra, a morte, a ressurreição perfeita de Jesus Cristo. Esse é o evangelho. E ele expunha com autoridade. O método de Paulo apelou para o entendimento de seus ouvintes à medida que ele explicava as escrituras. Ele usava de várias diversidade para tornar a mensagem da cruz palatável e provocar sede na mente, no coração daqueles homens. Então, Paulo, ele usou de estratégias como essa. Olha só, o evangelho e a abordagem de Paulo na pregação. Como ele era sábio, inteligente, como ele era... Né? Ele era completamente dependente de Deus e ele queria ser eficiente. Quando você olha no livro de Atos 13, Antioquia da Psídia, né? Conforme a situação e o público, o estilo da pregação de Paulo mudava, a estratégia, a forma de expor. Quando a gente olha em Atos 13, Antioquia da Psídia, judeus interessados, qual foi a abordagem dele? História, as escrituras. Né? Ele passava expondo a história, escancarando, ancorando nas escrituras hebraicas, porque eram judeus que conheciam o Pentateuco, a Torá, o Antigo Testamento. Em Atos 14, Listra eram idólatras, pessoas que não tinham acesso ao Antigo Testamento. Ele usa o quê? A revelação geral, a natureza é a ponte, né? Que Deus se revela através das coisas criadas, os atributos invisíveis de Deus, o seu poder, a sua glória, por meio das coisas criadas. E aí ele tentava, sabe, ele persuadir através da natureza, da revelação geral do Senhor, né? Provocando sede e assim a curiosidade daquelas pessoas. Em Atenas, um público-alvo educados em filosofia. Paulo, que ele fazia citar poetas históricos e reconhece suas indagações religiosas. Ele também usa um pouquinho a natureza, a revelação de Deus, né? Que Deus não está brincando de esconde-esconde, né? Que a natureza, que tudo que foi criado, a caligrafia de Deus revela esse arquiteto maravilhoso. Mas ele também cita poetas históricos, faz uma abordagem, porque o objetivo dele era ser eficiente na plantação do evangelho no coração das pessoas. Ele dá o seu testemunho pessoal, como, né? Lá em Jerusalém,
O público era a multidão de judeus, as pessoas conheciam, porque alguns anos atrás Paulo conseguiu carta de autorização para perseguir cristãos. Inclusive, com a morte de Estevão, ele consentiu, ele estava do lado. Então, Paulo era conhecido. O que ele vai fazer? Ele vai contar a sua história, a sua experiência de conversão, a forma como ele perseguia, estava cego, era pecador, o tamanho da sua queda, mas a graça de Jesus o alcançou de uma forma maravilhosa. Então, irmãos, como é bom saber, né, desse Deus que é tão fenomenal que nós servimos. E aí, irmãos, isso aqui eu vou deixar para depois, tá? Para vocês, por questão de tempo, eu ia colocar um ponto aqui que vale a pena depois você ver com mais calma. Eu posso, de repente, até conversar amanhã um pouquinho sobre isso, tá? Mas eu vou pular um pouco aqui por causa do nosso tempo. Mas olha só, a plantação do Evangelho de Paulo em Corinto em 7 pontos, né? A plantação do Evangelho, aqui está errado, tá? Falta um N ali. Mas olha só, o método, Paulo apelou para o entendimento de seus ouvintes à medida que lhes explicava as Escrituras. A prova, Paulo mostrou que era necessário que o Messias sofresse e ressuscitasse dentre dos mortos. Ou seja, tem que passar, nosso evangelho tem que passar, sim, pela morte e ressurreição de Jesus. Jesus não há interesse no Novo Testamento, tanto no Natal, pelo contrário, mas sim pela Páscoa, pela morte e ressurreição de Jesus, né? Hoje o cruz está vazio, o túmulo está vazio, mas é necessário mostrar que alguém venceu o pior dos inimigos, apontando para que essa enfermidade da alma, essa doença degenerativa foi liquidada através da morte e ressurreição de Jesus Cristo. E o efeito disso, alguns judeus se converteram, assim como grande multidão de prosélitos, além de homens e mulheres distintas, né? Então, o evangelho de Paulo em Corinto, né, fazendo coisas especiais, pregando, e tem o efeito, porque quando nós plantamos a semente do evangelho, através da nossa vida, e através do nosso testemunho, em palavras também, não volta vazio, a palavra do Senhor não volta vazio. E Deus vai dizer isso para Paulo. Paulo tem muitos eleitos aqui, não tema, inclusive, né, bem rápido aqui, Paulo recebe uma visão em Corinto, como a gente leu ali em Atos 18, 9 e 10, uma ordem expressa de Deus, o Senhor é categórico e fala diante dos nuvens escuras da perseguição. Paulo, não temas, pelo contrário, fala e não te cales, lá no 18, verso 9. Por quê? Porque a perseguição, a luta, a dificuldade produz medo. Talvez Paulo poderia ter um sentimento de tentar regredir um pouco, né? Por quê? Porque em Listra ele foi apedrejado antes de chegar em Corinto. Lá em Filipe ele foi açoitado. E Deus anima ele em Corinto e fala assim, não, aqui vai ser diferente, Paulo. Vai, pregue a mensagem. Não tenha medo, seja ousado, né? Porque eu estou contigo, não te cales. Continue a falar acerca dessas coisas grandes que eu tenho para que você fale. Uma promessa consoladora de Deus. Eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal. Gente, eu estou contigo. Como é gostoso ouvir isso só como música. Quando Jesus fala lá, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século, lá em Mateus 28. Gente, que coisa linda. Deus está com a gente. Não adianta ter apoio de partidos, de pessoas importantes, a gente não tem a presença do Senhor. A presença do Senhor acalma a nossa alma, tranquiliza a nossa mente e faz com que a gente dê passos concretos e soluções, não apenas para a nossa vida, mas para a vida das pessoas que precisam ouvir do Evangelho. Então, uma promessa consoladora de Deus. E, por último, uma revelação gloriosa do Senhor, né? O Senhor revela que havia muitos eleitos naquela cidade e cabia a Paulo chamá-los por meio do Evangelho, né? Ou seja, Deus tem muitas pessoas, né? Igreja dos Irmãos, muitas pessoas, há outras ovelhas que não estão no aprisco de vocês, como Jesus vai ensinar em João, convém nós buscá-las.
E para buscá-la é necessário ser como Paulo. Eu plantei. Eu tive o privilégio de fofocar sobre o Evangelho, falar desse homem maravilhoso que é Jesus Cristo, né? O Deus vivo entre nós. Falar da sua obra terminada na cruz do Calvário, que é poderoso para resgatar o mais vil dos pecadores. Ah, que alegria! E Paulo, ele foi adiante com esse objetivo. Tá bom, irmãos? Depois eu passo para vocês esse slide também. Esse é o nosso desafio. Plantar como Paulo. Sermos intencionais, estratégicos, sensíveis à voz do Espírito Santo. Se o Espírito Santo fala assim, vai para a esquerda, temos que ir para a esquerda. Se ele fala assim, envia um missionário, envia o melhor dos pastores que vocês têm para plantar uma igreja, talvez numa comunidade com 20 pessoas, tem que obedecer. Se de repente o melhor missionário, vamos colocar ele no coração da Europa, que é um vale de ossos secos hoje a Europa. Vamos colocar em Dubai, de repente a mensagem de Deus quer colocar nas Filipinas, Deus quer colocar, né, no Sudão. É responsabilidade nossa sermos sensíveis para que outros Paulos possam plantar e assim também outros Apolos cheguem e venham regar, que é algo que Deus quer fazer brotar, germinar e crescer. Esse é o nosso desafio. Que Deus nos ajude a sermos sensíveis à sua voz. Irmãos, esse é o texto que Deus colocou no meu coração. O desafio que nós temos, né? De fazer parte do nosso tempo de vida que nos resta nesse mundo. Somarmos em prol do reino do Senhor. Amém? Posso orar ainda com vocês? Tenho ainda um tempinho? É possível? Então tá bom. Ok. Senhor, eu quero agradecer, Deus. Obrigado de todo o coração por essa conferência missionária. Apesar de estarmos distantes, o Senhor está perto. O Senhor está aqui, como está do lado de cada um dos meus irmãos que estão juntos comigo, adorando ao Senhor e refletindo na Tua palavra. Deus, que desafio que há nesse mundo. É tão grande que a gente se sente tão pequeno. Mas o Senhor virou, Pai, na época da igreja primitiva, os grandes centros urbanos e também outras comunidades isoladas. O Senhor virou de ponta cabeça, trazendo salvação, transformação, renovação, vida abundante por meio de Cristo Jesus, a partir de 12 discípulos, na verdade 11 discípulos, Senhor, porque Judas nem contava mais. E a partir de Atos 1:8, o Senhor dá essa ordem, eles recebem o Espírito Santo e começa um movimento incrível de novos discípulos, novos adoradores, e esses adoradores plantando igreja, fazendo diferença, chegando em Antioquia, de Antioquia, outras viagens missionárias. O livro de Atos nos mostra, no período de 30 anos, o Senhor fez coisas incríveis acontecer e o Evangelho chega no coração de Roma. Que lindo, Senhor. E para esses homens que não tinham tecnologia, as viagens eram tão demoradas e perigosas, conseguiram na obediência ao Senhor bons resultados, eternos e maravilhosos resultados, e hoje nós somos frutos desse trabalho. Ajuda-nos, Senhor, também a ter a mesma sensibilidade, a cooperarmos com o Senhor, a sermos instrumentos da sua graça. E usa, Senhor, as igrejas dos irmãos como agência para que o Evangelho vá muito longe e eles possam ser testemunhas oculares de uma obra que não é deles, mas é do Senhor por meio deles. Oramos assim em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Os confins da terra, proclamar tua palavra. Anunciar o amor de quem morreu e se entregou por mim. Se ele foi capaz de me amar assim, como um pecador entregue ao mal, poderia mais viver só para mim, ou viver pra Cristo.
viver pra glorificar ao teu Rei amado, Salvador. Tu estás em mim, o amor igual e a todos sempre te pra sempre. Vou até os confins da serra, proclamar tua palavra. Anunciar o amor de quem morreu, se entregou por mim. Não importa a paz de me amar assim, como um pecador entregue a amar. Poderia mais viver só para mim, vou viver pra isso até o fim. Vou viver pra glorificar ao meu Rei amado, Salvador. Amor igual e a todos quero livrar. Vou viver pra glorificar ao meu Rei amado, Salvador. Amor igual e a todos Damos graças a Deus pelo tempo que a gente teve hoje. Obrigado ao nosso querido pastor Isaías Cristá pela palavra que compartilhou hoje conosco. E ele ainda vai continuar amanhã, se Deus quiser, e no domingo também de noite, compartilhando a palavra do Senhor. Amanhã, pela manhã, 8h30 da manhã, a gente vai ter nosso primeiro estudo com a participação do nosso querido pastor Tiago, lá da igreja de Pacobal, de Macapá. Ele vai estar compartilhando a palavra do Senhor. Então, faça esse esforço de acordar cedo. Eu acho que 8 horas já a sala vai estar aberta para os irmãos possam entrar. E no domingo pela manhã, nosso querido pastor também, Messias Dias, lá desde o Uruguai, ele vai estar também compartilhando a palavra do Senhor. Bem, irmãos, que Deus abençoe. Vocês podem ficar aí na live. A gente vai encerrar aqui no prédio da nossa igreja, Vários Jardim. Que o Senhor os abençoe e uma boa noite e até amanhã, se Deus quiser.